Entre esse artigo, que foi escrito há 12 anos atrás, e o presente, há uma diferença muito considerável. Daqui a 12 anos, quando nós entrávamos numa qualquer discussão na Câmara, numa qualquer discussão com o poder político, o arqueólogo era visto também como uma mais-valia, porque as câmaras não são realidades unívoras, não são realidades em que só lá estão os cínicos, os corruptos e os bandidos, e do outro lado, fora das câmaras, estão os bons. Há gente de todas as espécies dentro das câmaras. Há os cínicos que pensam em utilizar o arqueólogo como tal área contra os inimigos. Existem os ignorantes que querem o arqueólogo acima dos tesouros, mas também existe gente que quer a boa governação dos seus conselhos. E eu, felizmente, tive algumas boas experiências nisso. E uma das coisas que perspectivam alguns políticos com quem trabalhei, uma das coisas que nos perspectivavam, enquanto arqueólogos, era uma mais-valia para os cidadãos. Havia uma complicação antes da criação dos gabinetes de arqueologia, dos serviços de arqueologia, era um cidadão que tivesse a fazer com qualquer obra numa área edificada, tinha que vir ao IPAR, na altura que se existia, tinha que vir ao IPAR, pedir as licenças e muitas vezes perdia-se nesse processo. Às vezes eram impostas escavações e eles não sabiam, os requerentes não sabiam como os fazer. Então a Câmara, algumas pessoas das câmaras, perspectivaram os arqueólogos municipais como um instrumento para ajudar a população nessas demandas. Isso mudou. De então para cá, deixámos de ser visto como mais-valia e passámos a ser vistos só como escolha. Muito por conta da proibição que os arqueólogos municipais tiveram de intervir nas áreas que são classificadas, em função da tomada de espaço que a arqueologia empresarial teve, mas também porque os políticos foram ganhando tarimba, foram percebendo que não era assim tão difícil evitar o trabalho dos arqueólogos de todo, e conseguiam coisas extraordinárias por ter processos que avançam e que as pessoas continuam a sua vida sem haver arqueologia de todo. E isto acontece, não em alguns autarquias, mas creio eu que na maior parte das autarquias do país neste momento. As pessoas fazem as suas obras, mesmo em áreas classificadas, e agora então com a nova legislação que não obriga a que haja licenciamentos com obras dentro de casa, e a vida delas continua e as autarquias fecham os olhos e não têm sequer a menor complicação, ou não têm muitas complicações, pelo menos. Daí há uns anos legaliza essa situação. E, portanto, houve essa alteração. Sintetizando, temos uma relação ao nível local, ao nível autárquico, com o poder político, em que alguns políticos nos encaram como os tais caçadores de tesouros, indivíduos que seguem com os nossos projetos pessoais. Havia o Código meu que dizia que os arqueólogos eram encarados pelos políticos autárquicos como hobbies. Nós somos hobbies deles. Há quem se dedica à bricolagem, eles dedicavam-se a proteger o arqueólogo local e a fazê-lo ver aparecer qualquer coisa de engraçado e de interessante. São excelentes pessoas. São pessoas interessadas, pessoas com vontade de aparecer, de ver coisas aparecer e nem sequer, nem tanto de proteger o património, mas com aquela curiosidade não organizada que motiva tantos de nós, mesmo entre arqueólogos. Há os arqueólogos, os políticos que nos encaram como os tais instrumentos dos conflitos e deixaram de existir na minha experiência pessoal, e não só, a experiência das pessoas com quem eu vou confrontando, deixou de existir a visão do arqueólogo municipal como alguém que é, neste momento, o mais valia para os cidadãos. Isto é polémico, mas é para isso que estamos. Na altura, naquele encontro que se fez aqui no Conde, já na altura eu dizia que há um caminho apenas para mudar esta relação de poder entre arqueólogos e políticos. E esse caminho é mudar a percepção da utilidade social da arqueologia.
isto em que é que consiste? Consiste na socialização, que falava o Jorge no início. Só mudando e socializando o nosso conhecimento e fazendo um esforço permanente. Um esforço que muitos arqueólogos são alheios. As pessoas gostam muito pouco de ter, dos muitos arqueólogos que conheço ao longo destes anos que tenho trabalhado, há muitos que gostam muito pouco de falar com as pessoas, de explicar às pessoas, de simplificar o discurso, mesmo correndo o risco de, ao simplificá-lo, de o tornar menos rigoroso. As pessoas têm mais tendência a preocupar-se com a aprovação dos pais e dos arqueólogos todos a dizerem que aquele indivíduo é um indivíduo rigoroso e que faz muito bom trabalho, do que com a aprovação da população em geral. E de não ter preocupação mais em garantir que não dizem nenhuma asneira ao ponto de vista científico, porque garantir que dizem qualquer coisa que seja percepcionada por toda a gente. E não são todos, evidentemente, há muitos arqueólogos que fazem esse esforço, fazem essa ponte e fazem essa ponte com muito valor. Mas há gente há muita gente que prefere fazer o seu trabalho, fazer muito bem, mas que está a iludir a relação com a sociedade. E ao iludir a relação com a sociedade está a alargar a tal assimetria que eu falava no início, que é a relação, a assimetria que existe entre os políticos que representam a sociedade, que são sempre, como sabemos, o espelho da sociedade. Se a nossa sociedade for ignorante, os nossos políticos são ignorantes. Se ela for mais política preocupada, os nossos políticos serão mais políticos preocupados, para não seja um problema lançado. E acabamos por nós todos perdendo. Nós, enquanto guardiães do património, e nós, enquanto profissionais. E é isto.